Volume 3. Capítulo 79. Chegando em Ferruite. Assim que a manhã chegou, nós seguimos para Ferruite com nossa carruagem. Carol parecia estar pensando sobre algo e não dormiu à noite, então ela estava dormindo agora na carruagem. De forma similar, Marina estava praticando com o arco do vento, portanto ela também estava dormindo agora. Eu também não dormi muito, mas como uma pessoa nascida na era Eisei sobrescrito uma, não é tão difícil permanecer acordado até o meio da noite, então eu estava conversando com Aru hoje. Como de costume, eu senti a presença de monstros abaixo da terra. Quando eu perguntei se essas presenças poderiam ser das formigas de ontem ao invés dos vermes tubifex, ela me disse que os ninhos das formigas militares sempre começam com a criação de um formigueiro, então devem ser os vermes tubifex. Um formigueiro para formigas tão grandes, Me pergunto quão gigante devem ser esses ninhos? Ishinojo, é possível que aquela caverna em que eu atirei a bola de fogo ontem era na verdade um ninho de formigas? E aquele monte era na verdade a entrada para o formigueiro? Aru, eu não acho isso seja verdade. Aquele monte era grande demais para ser a entrada de um formigueiro. Ishinojo, eu acho que você tem razão. Se aquilo fosse a entrada para uma única colônia de formigas, este país estaria cheio de montes. Aru, havia um cheiro único dentro daquele ninho de monstros, então eu vou informar ao mestre quando o monstro que emite esse cheiro aparecer. Ishinojo, ok. Obrigado. Mas, você não precisa se preocupar tanto com isso. Eu estava agradecido pela consideração de Aru enquanto seguíamos para o sul. Perto do meio-dia, nós deixamos Fuyun descansar um pouco antes de continuarmos nossa viagem que iria levar mais 3 horas. Quando o céu se tornou vermelho e nuvens brancas ficaram escuras como se tinta preta tivesse sido jogada nelas, nós finalmente chegamos na cidade de Ferruite. Antes de entrarmos na cidade, eu reverti o emprego de Carol para Mascate. Uma cidade no meio de uma enorme pradaria. Ela era cercada por altos muros de pedra e havia uma construção parecida com um castelo no centro. Aru, eu escutei sobre isso na capital, mas esta cidade tem um tamanho próximo do de Belarra, mesmo assim, os muros são mesmo altos. Carol, parece ser uma forma de enviar uma mensagem sobre as preparações deles para quando Korat invadir. Os conflitos com Korat têm se repetido por centenas de anos. Olhe, Ishino-sama. Há muitas camadas de cores no muro. Esses são os vestígios do trabalho de expansão feitos nos muros de tempos em tempos. Carol, que acordou pela tarde, me explicou isso. De fato, o muro parece as camadas da terra. Eu sinto como se estivesse testemunhando a primeira atração turística daqui. Eu paguei a taxa de entrada e entrei na cidade. Infelizmente, meu plebeu não aumentou de level. Definitivamente havia muitas construções de tijolos dentro da cidade. Por outro lado, era difícil encontrar construções de madeira. Barracas que vendiam carne assada estavam por todos os lados. Eu também estava encantado ao descobrir que havia lojas que vendiam produtos como queijo. Entretanto, o preço dos vegetais era consideravelmente alto. Era quase o dobro dos preços que vimos em Florence. Havia poucos peixes à venda. Carol e Ishino-sama, vamos primeiro para o posto de troca. Depois vamos para os estábulos. Ishinojo, ok. Depois que terminarmos isso, podemos vender os materiais das formigas na guilda de aventureiros e finalmente entregar a faca de cozinha na estalagem e descansar, ok? Quando eu disse isso, Malina me encarou de forma repreensiva. Eu queria ver que tipo de reação ela teria quando eu tirasse a máscara dela enquanto ela estava dormindo, mas, por algum motivo, ela só ficou me encarando fixamente sem ficar nervosa como antes. Bem, eu não posso deixar ela se tornar um incômodo para Carol durante as negociações dizendo coisas estranhas, então eu vou deixar ela assim por enquanto. É ótimo ter um pouco de paz e silêncio. Por precaução, eu tirei as especiarias e o ferro da minha bolsa de itens e os coloquei na carruagem. A carruagem ficou bem lotada, então nós descemos dela. Ishinojo, eu posso deixar todas as transações para a descrição de Carol? Carol, tem certeza? Eu concordei com a cabeça e peguei uma echarpe roxa. Ishinojo, eu comprei isto na cidade da fronteira.
Ela deve servir para esconder o colar de escravo, não é? Da mesma forma que eu coloquei a echarpe vermelha em Haru, eu coloquei a echarpe roxa em Carol. Ishinojo Haru, me desculpe, mas você poderia acompanhar ela como guarda? Desta vez eu só vou carregar os produtos para dentro da loja e vou ficar aqui fora. Carol Ishino-sama, obrigado. Eu vou dar o meu melhor para atender às expectativas de Ishino-sama. Eu acariciei a cabeça de Carol com um sorriso e então nós carregamos os produtos juntos. Malina encarou fixamente nossas interações. Volume 3. Capítulo 80, das palavras de Malina e sua carta. Depois que terminamos de descarregar os produtos, eu estava sozinho com Malina. Malina continuou a me encarar. Desconfortável. Eu me perguntei se ela tinha algo em sua mente enquanto coçava minha cabeça. Ishinojo Ohei. Malina, por favor, se você tem algo para dizer, apenas diga. Malina se sobressaltou quando eu disse isso. Isto é difícil. As duas personalidades dela são extremamente diferentes. Ishinojo, você quer que eu devolva sua máscara? Malina Oa. Malina reagiu à palavra máscara, mas ela balançou a cabeça. Malina o 10. Ishinojo o 10. Malina o 10 formigas. O que ela está dizendo? O rosto de Malina estava completamente vermelho enquanto ela olhava para baixo e falava. São os vestígios do trauma do ataque das formigas de ontem? Malina o 10 formigas, digo, obrigado. Ishinojo, é. Malina o 10 formigas, obrigado. Ishinojo, não é como se eu não tivesse te escutado. Eu só estava me perguntando por que você está fazendo este trocadilho sobrescrito 1 da era Showa sobrescrito 2. Quando eu disse isso, eu cheguei a uma conclusão. Ishinojo, é possível que, depois de todo este tempo, você está me agradecendo por minha ajuda com as formigas de ontem? Quando eu perguntei isso, Malina balançou a cabeça 2 vezes em concordância. Aparentemente, meu palpite estava correto. Ishinojo, você está me encarando por todo este tempo porque você estava esperando por uma oportunidade para dizer essas palavras? Malina mais uma vez concordou com a cabeça. O que? Porque ela é uma idiota. Ishinojo, aliás, Malina não me agradeceu ontem? Você disse, eu aprecio isso. Malina, eu queria dizer isso com minha própria boca sem usar o poder da máscara de Marina. Ishinojo, então, qual o motivo para inserir a piada das 10 formigas? Malina, durante meus dias na escola, a atmosfera sempre congelava quando eu agradecia alguém e eu tentei usar um pouco de humor. Ela estragava o clima por subitamente agradecer alguém por algo de muito tempo atrás sem aviso nenhum. Eu posso entender os sentimentos dos colegas dela. Já que eu acabei de experimentar isso pessoalmente. Ishinojo, Malina, é natural ajudar seus companheiros. Mesmo assim, eu vou receber sua gratidão com alegria. Obrigado. Malina, eu sou. Rina Oshin. Shinho de verdade, Rio da fruta pera piona da flor da cousa sobrescrito 3. Se apresentar neste ponto. Bom, é verdade que eu não sabia o último nome dela. Mas eu acho que é impossível para ela se apresentar. Já que ela pensa que seu nome é Marina ao invés de Malina. Ishinojo, então, eu sou Kuzonoki Ishinozuki, espere, Malina? Malina continuou rígida com o rosto completamente vermelho. Parece que ela superaqueceu. Fumaça estava saindo de sua cabeça. É claro que isso é mentira, mas eu senti como se isso estivesse acontecendo. Eu acho que ela se forçou demais. Ishinojo, não foi uma boa sorte você vir para o outro mundo? Você não seria capaz de viver no Japão do jeito que você tem vivido. Apesar de que a resposta seria ou não se eu perguntasse se ela estava gostando do outro mundo. Mas, ela seria capaz de sobreviver como a única artista de rua no mundo e como Marina. Depois de algum tempo, Carol e Haru voltaram. Carol e Ishino-sama, nós voltamos. Carol voltou com um sorriso. Olhando para a expressão dela, eu acho que ela vendeu nossos produtos por um bom preço.
Carol comprou pimenta por 25.800 cents e os minérios de ferro por 24.200 cents. Me pergunto por quanto ela vendeu eles. Carol, nós vendemos as pimentas por 35.000 cents e o ferro por 85.000 cents. É natural graças ao valor da alquimia de Ishino-sama. Meu level como mascate aumentou uma vez. Aliás, eu consegui vender os broches que comprei por 800 cents, incluindo a informação da loja, por 1.500 cents. Incrível! O valor original de 50.000 cents se tornou 120.000 cents. Nós facilmente ultrapassamos o preço original em 2 vezes. Mas, e pensar que os broches feitos de conchas iriam ser vendidos por quase 2 vezes o preço original. Tudo o que fizemos foi comprar tudo o que eles tinham em estoque. Carol, ou é porque o comerciante insistiu em saber como eu adquiri esse ferro. Se ele soubesse que foi o mestre que os fez, eu não acho que a guilda de alquimistas deste país iria deixar o mestre em paz. Ishinojo, é graças à habilidade de Carol que conseguimos vender por um preço alto. Então, o que você comprou desta vez? Carol, eu comprei o chifre do monstro vaca chamado Bamorse. Ele não é usado apenas como material de artesanato, o próprio chifre é negociado por um alto valor. Isto é o melhor se quisermos uma negociação estável. No entanto, eu irei comprar carne salgada depois que o festival de caça de cavalos acabar. Eu não deixei de notar o som de Aru engolindo a própria saliva quando Carol mencionou carne salgada. Ishinojo, o rei. Carol, Aru. Por que não deixamos nossos negócios na guilda de aventureiros para outro dia e voltamos para nossa estalagem para comermos? Carol, tem razão. Aru-san deve estar cansada, então eu não tenho objeções. Aru, eu estou bem. Ishinojo, desculpe, eu estou com fome. Eu ri enquanto esfregava a minha barriga. Mesmo eu tendo sido aquele que fez menos. Ishinojo, Carol, você sabe onde a estalagem está? Carol, desculpe, eu não me lembro, eu me lembro da localização dos estábulos, então talvez possamos perguntar lá, não é? Na hora em que chegamos aos estábulos, Malina se recuperou de seu superaquecimento. Eu confiei e a carruagem para eles, falei o nome da estalagem para onde precisávamos levar a faca de cozinha e nós seguimos nessa direção. Levamos apenas 5 minutos caminhando, então nós podíamos vê-la à distância. Era uma construção de pedra com 4 andares. Quando nós entramos na estalagem, o primeiro andar era uma taverna e me disseram que a recepção da estalagem era no 2º andar. Nós saímos temporariamente do prédio e subimos as escadas externas. Recepcionista, bem-vindos. Vocês desejam alugar quartos? Uma tia imponente me perguntou isso com um sorriso. Ishinojo, sim. A propósito, esta é uma entrega de Kanon-san. Eu disse isso e passei a ela o pacote com a faca de cozinha. A tia tirou a faca do pacote. Recepcionista, como esperado de Kanon-san. Ela fez um ótimo trabalho. Ishinojo, Kanon-san é famosa como uma criadora de facas de cozinha? Recepcionista, você não sabia? Aquela garota é uma artesã de espadas mágicas. Ela é uma profissional que dominou a ferraria e a alquimia, sabia? Você está brincando, não está? Eu esqueci de ver o emprego de Kanon, mas na verdade, ela é uma pessoa tão incrível. Além disso, ela está usando aqueles métodos fraudulentos mesmo sendo tão incrível. Aru, essa faca de cozinha é algum tipo de faca especial? Aru perguntou com interesse. Ela é chamada de faca de cozinha, mas ela é só um pouco menor do que a espada que Aru usa, então ela provavelmente deve ser capaz de a usar como arma. Recepcionista, yeah. Esta faca de cozinha foi encantada para manter o frescor das plantas cortadas por ela, como frutas e vegetais. Se você usar para cortar uma massa, ela não vai se descolorir mesmo se você esperar um dia inteiro. Ishinojo, isso é incrível. É surpreendente, mas tão inútil. Recepcionista, oia. Esta carta está endereçada para a criança chamada Malina? A tia passou a carta que estava colocada junto da faca de cozinha para Malina. Apesar de Malina ter ficado confusa por um momento, ela estava mais interessada na carta de Kanon do que estava envergonhada, então ela recebeu a carta com sua cabeça curvada.
Evidentemente, Malina aprendeu as palavras deste mundo sem depender de habilidades, já que ela estava lendo a carta sem problemas. Então, ela começou a chorar depois que terminou de ler. Ishinojo, o que aconteceu? Malina, abandonada. Malina, eu fui abandonada por Kano-o-on. Malina gritou em meio às lágrimas. Então ela tem capacidade para falar em voz alta. Volume 3. Epílogo. Eu aluguei 2 quartos de casal na estalagem e Malina e eu estamos em um desses quartos. Lá, eu pedi que Malina me entregasse sua carta. Para minha amada criança desesperada Malina. Eu ri um pouco com essa súbita descrição, apesar de ela ter escrito a amada criança. No momento em que você ler esta carta, eu provavelmente não estarei mais neste mundo. Eu verifiquei o conteúdo abaixo depois de ver essas palavras que pareciam ser um testamento. Naturalmente, era uma mentira. Você ficaria chocada se eu dissesse isso, não ficaria? Surpresa? A verdade é que eu quero aproveitar uma viagem solitária e tranquila, livre das preocupações mundanas. Em outras palavras, eu já estou entrando em Arundel. Alguns trabalhos complicados e inesperados apareceram e, como são trabalhos que requerem discrição, eu estaria com problemas se Malina estivesse por perto. Eu decidi te deixar aos cuidados desse homem por um tempo. Não se preocupe, julgando pelo olhar daquelas 2 garotas acompanhando ele, com certeza é um ambiente de trabalho com bom tratamento, então relaxe. É claro que se você não gostar disso, você pode procurar o filho do chefe da cidade da fronteira. Ele certamente irá te entreter em todos os sentidos possíveis. Não deixe ela aos meus cuidados sem falar nada. E ela não está apenas a ameaçando, pedindo para ela ir até o filho do chefe da cidade da fronteira se ela não gostar desta situação? PS, as lembranças da minha jornada com você vão ficar para sempre em minha memória. Obrigado. Pensando que isso provavelmente seria tudo, eu dobrei a carta e a devolvi para Malina. Ishinojo ou Malina, o que você vai fazer? Kanon disse isso desse jeito, mas mesmo se você não vier comigo, você provavelmente pode sobreviver como Marina, artista de rua neste país. Além disso, por que eu apenas não te liberto aqui? Já que somos do mesmo país, eu vou lhe deixar dinheiro para que você possa passar um mês nesta estalagem. Malina, que ainda estava chorando com seus olhos vermelhos, balançou a cabeça. Malina, minha máscara, por favor. E ela pediu por sua máscara. Eu devolvi a máscara para Malina. Malina colocou a máscara e se levantou antes de sentar ao meu lado. Marina ou Ishino. Eu vou te dizer uma coisa. Eu sou. Marina é uma ilusão criada por Malina. Algo como transtorno de múltiplas personalidades sobrescrito uma. Ishinojo, eu sinto que isso é um pouco diferente. Marina, ou não ligue para isso. Nós compartilhamos as mesmas memórias, mas eu amo Malina como se ela fosse minha mãe enquanto eu a protejo como se fosse minha filha. Meu verdadeiro desejo é que ela não precise mais de mim e que eu desapareça. Marina falou como se estivesse se depreciando. Pensamentos suicidas, não, é algo diferente, o desejo para desaparecer. Então, ela quer que Malina cresça o bastante para que ela não precise mais de Marina e ela possa desaparecer, é como uma mãe rezando para seu filho deixar o ninho. Marina ou Ishino. Portanto, eu realmente não pretendo ficar toda amigável com você. E me despedir aqui seria difícil. Para ser honesta, eu também desenhei uma linha com Kanon. É por isso que ela só escreveu o nome de Malina na carta, enquanto nenhuma mensagem foi deixada para mim. Ishinojo, agora que você mencionou isso, parece ser esse o caso. Marina, assim, eu não vou me apaixonar por você. Eu sou uma heroína que é impossível de se capturar. Ishinojo, eu nunca pensei em você como uma heroína. Marina, ou mesmo eu sendo uma beldade mais velha? Ishinojo, eu também nunca pensei em você como uma pessoa mais velha. Marina, ou contanto que você pense em mim como uma beldade, já é o suficiente. Ishinojo, ou merda. Então esse era o ponto que você queria chegar. Eu murmurei e então deitei na cama e ri.
Haru e Carol são boas pessoas e elas são existências mais preciosas do que a minha própria vida. Mas só é possível ter uma conversa tão idiota assim com Marina. Marina Ueshino, eu tenho um pedido. Marina falou comigo enquanto eu estava deitado na cama. Ishinojo, o que foi? Marina, eu vou estar aos seus cuidados a partir de agora também. Ishinojo, meus mais sinceros cumprimentos. Eu disse isso e coloquei meu braço para frente enquanto estava deitado na cama. Marina apertou com força a minha mão. Eu anunciei para Haru e Carol que Marina iria mais uma vez continuar conosco em nossa aventura e nós 4 aproveitamos o jantar juntos. Os pratos feitos com a faca de cozinha mágica eram extremamente saborosos e eles acabaram com a fadiga do acampamento do dia anterior. Assim, a noite de Dakia surgiu. História secundária, um prelúdio para a destruição de Dakia. Suzuki ou Corte. Grande Corte. Rugido do Leão. As técnicas de Suzuki acertaram a horda de monstros diretamente. Mas o número de monstros não mostrava sinais de diminuir. Qianxi, a situação só vai piorar se isto continuar. Corte, TCH. Meu MP, isto vai ficar ruim logo. Miles, por favor. Depois que Qianxi usou o corte, ela subitamente se sentiu zonza. Ela estava a ponto de ficar sem MP. Ela pediu que Miles recarregasse seu MP. Miles o carregar mana. Miles dobrou seu próprio MP e o enviou para Qianxi. Era um de seus trunfos que ela obteve como um bônus por conquistar um labirinto. Contudo, Miles também era uma aprendiz de médica, mas seu MP definitivamente não era muito. E ela só tinha 3 poções de mana sobrando. As palavras de Qianxi sobre a situação ficar cada vez pior estavam totalmente corretas. Skrill ou maldição dos espinhos. Com a voz de Skrill, arbustos com espinhos aparecerem na entrada do labirinto. Os arbustos prenderam os pés dos monstros e os impediram de sair do labirinto. Mas a horda de monstros passou por cima daqueles que não podiam mais se mover por estarem com seus pés presos e escaparam da caverna. Eles estavam claramente se movendo em direção a sudeste e indo em direção de Ferruite. Suzuki ou Qianxi, monte em Poshi e informe a cidade sobre o perigo. Qianxi ou mais. Suzuki ou por favor. Nós vamos tentar segurá-los aqui até o último minuto antes de escaparmos. Qianxi, eu entendo. A maldição dos espinhos de Skrill era efetiva para segurar os monstros e Miles era necessária para a recuperação de MP. Qianxi entendeu que ela era a menos necessária nesta batalha. Isso foi extremamente humilhante, mas ela sabia que alguém deveria ir avisar a cidade. Ela montou no viver sobrescrito 2 chamado Poshi, que estava atrás deles, e voou em direção ao céu noturno. Nota do autor, Kyosuke Tokino. Marina, que fez parte do título deste volume, inesperadamente anunciou que é uma heroína impossível de se capturar. E eu consegui terminar os desenvolvimentos perigosos em 3 capítulos das histórias secundárias. Ainda assim, eu quero permitir que o protagonista continue com sua jornada despreocupada. Eu peço desculpas pelo ligeiro aumento no número de personagens, mas eu vou postar a lista de personagens logo e vou iniciar o volume 04 amanhã. Status final do volume 03. Nome: Ishinojo. Raça: humano. Emprego: desempregado LV 79, 18 aprendiz de ferreiro LV 12, 11 e aprendiz de alquimista LV 37, 29 alquimista LV 29 mago LV 32, 19. HP: 2671267, 244. MP: 513513-403. 10 mais 41 mais 59 mais 72 mais 61 x 1.1. 8 mais 50 mais 61 mais 84 mais 52 x 1.1. Ataque físico: 307, 513. Defesa física: 266, 320. 9 mais 46 mais 69 mais 81 mais 63 x 1.2. 7 mais 46 mais 69 mais 81 mais 63 x 1.1. Ataque mágico:
605, 468. Defesa mágica. 586, 440. 4 mais 21 mais 14 1 mais 164 mais 204, x 1.1. 3 mais 21 mais 14 1 mais 164 mais 204, x 1.1. Velocidade. 224, 471. Sorte. 55, 11. 4 mais 29 mais 52 mais 64 mais 55, x 1.1. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, x 1.1. Equipamento. Roupas de algodão, sapato de couro, armadura leve de ferro e espada de aço. Habilidades. Equipar espada 2 corte giratório 2 fortalecimento de esgrima, médio, reequipar 2 armas. Títulos adquiridos. Caçador de raridades, maníaco por habilidades, maníaco por empregos, conquistador do labirinto, trei, ápice do aprendiz de espadachim, ápice do aprendiz de mago, ápice do caçador. Empregos disponíveis. Desempregado LV 79, plebeu LV 73, fazendeiro LV 1, caçador LV 60, lenhador LV 14, aprendiz de espadachim LV 40, aprendiz de mago LV 40, mascate LV 6, aprendiz de lanceiro LV 1, espadachim LV 34, arqueiro LV 1, usuário de machado LV 1, usuário de martelo LV 10, aprendiz de alquimista LV 37, mago LV 32, pugilista LV 34, mulherengo LV 16, jornalista mágico LV 1, aprendiz de médico LV 25, desmantelador LV 16, aprendiz de ferreiro LV 12, espadachim mágico LV 1, alquimista LV 29, médico LV 1, músico LV 1, cantor LV 1, dançarino LV 1, artista LV 1. Bênçãos. Aquisição de 20 vezes mais pontos de experiência. 20 pontos de experiência necessários. Habilidades organizadas. Aumento no status. Fortalecimento no HP, S menor, fortalecimento no MP, S menor, fortalecimento no ataque físico, S pequeno, fortalecimento na defesa física, S menor, fortalecimento na velocidade, S menor, correção na precisão, S menor, fortalecimento na sorte, S menor, aumento na destreza, S menor. Equipar armas. Equipar arco e flecha, equipar cajado do, equipar machado, equipar flauta, equipar carta, equipar martelo, equipar massa. Habilidades mágicas. Magia do fogo 2, magia da água 2, magia da terra 2, magia do vento 2, magia do relâmpago 2, magia do gelo 2, magia da escuridão, magia da luz, magia de cura 2, magia cotidiana 2, magia de defesa. Habilidades de combate. Arremesso, detecção de presença 2, ataque de soco 2, golpe concussivo. Habilidades de suporte. Curar 2, aumento no poder mágico. Habilidades de produção. Desmatamento 2, desmantelar 3, alquimia 2, ferraria, fusão de metal 2, fusão de metal mágico, desmontar, inscrição. Habilidades de avaliação. Descrição de habilidade, avaliar emprego 2, avaliar comida, minerais, metais e materiais de monstros. Outras. Quinto emprego, modificar emprego, organizar habilidade. Segundo emprego 2, prevenção da deterioração da espada, compreensão da linguagem comum, organizar emprego, olhos de falcão.